Você achou mesmo que o Corinthians teria uma sexta-feira de paz, não é mesmo? A bomba de hoje são duas. Carlos Miguel fora do Corinthians, praticamente, tudo indica isso pelo menos, e a patrocinadora Master do Corinthians vai de bet rompendo o contrato. Acabou de sair a notícia e já vim aqui para gravar o vídeo. Vamos conversar sobre isso, né? Já vou deixar bem claro aqui, aquelas pessoas que ainda conseguem defender o Augusto Melo, por favor, não assista o vídeo. Por favor, não fique aqui para depois fazer aquele comentário. Ai, você merece renovação e transparência. Ai, você merece do Willian André Sanches. Porque a pessoa que tem esse discernimento são pessoas que têm a mente tão medíocre ao ponto de aceitar coisas mínimas para sua vida, né? E eu não falo nem de Corinthians. É a pessoa que ela a todo custo ela aceita o resto, sabe? Aceita migalhas. E o Corinthians não é migalhas. Não é porque uma gestão foi uma bosta que você tem que aceitar a outra porque ela é menos pior. Muito pelo contrário. O Corinthians tem que aceitar o que ele merece. E o Corinthians, a instituição Corinthians, não merece tudo o que vem acontecendo nesses últimos anos e agora na gestão de Augusto Melo nesses últimos 5 meses. É inacreditável tudo que está acontecendo com o Corinthians. Eu estou tentando manter a calma aqui para tentar falar, tentar argumentar e expor o meu sentimento de torcedora. No fundo, eu não sei se eu tô irritada, se eu tô pé da vida, se eu tô triste, né? Só que você não pode se incomodar, porque senão você vira fiel histeria. Deixa eu falar uma coisa, né? A fiel histeria, né? Vou me colocar nessa de fiel histeria também, tá? Se você tá vendo tudo isso que vem acontecendo e você não está preocupado, o Corinthians não vai acabar, vocês estão se revoltando à toa, essa vai de bet quer sair que vá, o Corinthians continua. Sim, o Corinthians continua, só que a situação do Corinthians não é fácil. E se você não tem medo, receio de ver o Corinthians afundar cada vez mais, eu digo mais aqui, pode falar que eu tô enxergando um futuro catastrófico, mas se esse ano o Corinthians não ser rebaixado, se o Corinthians se livrar da Série B, vai ser um milagre. De verdade, se esse ano escapar, eu acho que não cai nunca mais na vida. Porque tem tudo pra isso. Tudo que tá acontecendo, e não só dentro de campo, o Corinthians tá assinando bonitinho, cada checkzinho ali, ó, de você ser rebaixado para uma Série B. E mais, ser rebaixado e permanecer na Série B de tanto amadorismo que tem dentro do Corinthians. Vou começar falando sobre o assunto do Carlos Miguel. E aí, eu sei que tem muito torcedor que tá falando que o Carlos Miguel é mercenário e tudo mais. Eu, de verdade, né, fico chateado com o Carlos Miguel, fico pé da vida com o Carlos Miguel, mas colocar a culpa nele, eu não consigo colocar a culpa nele. E eu vou falar o porquê. Vocês lembram nos vídeos que eu falei do Cássio? Que eu falei assim, cara, eu não aceito o Corinthians liberar o Cássio, principalmente de graça. O Cássio tem contrato até o final do ano. E qual que era o meu argumento na questão do Cássio ali, de permanecer o Cássio? De que eu queria o Cássio no banco, porque ele merecia, o Carlos Miguel merecia ser titular do Corinthians. E aí que também não entra o discurso de, tá vendo, vocês queriam o Cássio no banco, olha o que o Carlos Miguel fez. O Carlos Miguel merecia ser titular, é fato, independente de caráter de qualquer um. O Carlos Miguel vinha se jogando melhor do que o Cássio vinha falando e o Cássio tinha que ir pro banco, ponto. E eu falei que o Cássio não tinha que ser escorraçado do Corinthians, o Cássio não tinha que sair do Corinthians. Eu era a favor dele renovar por mais um ano, mas aqui a gente tem que pontuar também. O Cássio não quis renovar com o Corinthians. O Cássio não quis mais um ano de contrato, não quis 2, não quis 3, não quis receber 1 milhão, 2 milhões, sei lá o que. Ele não quis renovar com o Corinthians. Porém, o Cássio tinha contrato até o final desse ano. Só que a diretoria do Corinthians liberou o maior ídolo da história do clube de graça. De graça no meio do ano pro Cruzeiro. Sem receber nenhum valor e muito provavelmente sem o Cássio perdoar a dívida, tendo que pagar ainda o goleiro. Temos essa questão. Além de liberar o Cássio, o Corinthians faz a proeza, já sabendo do contrato do Carlos Miguel, que tinha uma multa, que na virada do ano essa multa caiu para apenas 4 milhões de euros, eu acho que é 4 milhões de euros ou 5 milhões de euros. Sabendo disso, sabendo que o goleiro titular até então era o Cássio e não estava bem, e o Carlos Miguel consequentemente ganharia essa vaga de titular, não sentou com o cara para renovar o contrato dele e ajeitar essa multa. O que preferiu fazer? Perde o Cássio, depois que o Carlos Miguel vira titular absoluto inquestionável, além de dar a braçadeira de capitão pro cara,
Aí tenta conversar com o jogador para tentar renovar o contrato dele. É óbvio que ele e o empresário dele vão pedir valores a mais, né? Vão se valorizar. E eles não estão errados. Eu faria o mesmo. Acredito que você também faria o mesmo. O Carlos Miguel, se fala que o salário dele era em torno de 250 mil a 300 mil reais. Então ele pedisse 500 mil, 800 mil, ele tava com a faca e o queijo na mão, pronto para fazer isso. Por quê? Porque ele olha no banco, tinha quem? Matheus Donelli. Não tinha mais o Cássio para fazer sombra para ele. Ele virou o goleiro titular. Mas quem deixou chegar a esse ponto? E aí, sim, a gente pode culpar a renovação em transparência, né, o do Willian, por ter feito aquele contrato com o Carlos Miguel. Mas culpar a renovação em transparência por ter colocado o Carlos Miguel de titular sem antes renovar o contrato dele, aí a culpa é do senhor Augusto Melo, dessa diretoria do Corinthians, e não adianta passar pano para isso. E agora, tem clubes da Inglaterra interessados no jogador e muito provavelmente ele vai deixar o Corinthians. E aí, qual que é o ponto? Estão falando que o Carlos Miguel é mercenário. Mercenário foi o Roger Guedes, que ganhava milhões, que já encheu o cu de dinheiro na China e entre tantos outros lugares, e já ganhava uma bala no Corinthians, quase 2 milhões de reais, e foi embora realizar o sonho dele para jogar no Catar. O Carlos Miguel não recebia 1 milhão por mês. É um bom valor? 250 mil, 350 mil? Óbvio que é. Pra gente seria um sonho. Mas ele não fez, vamos dizer assim, o pezinho de meia dele, da família dele toda ali, igual outros jogadores de peso, como Paulinho, por exemplo. Não tô falando que Paulinho é mercenário, tá? Estou gesticulando no sentido de jogadores que ganham muito dinheiro no Brasil, né? Paulinho, Gabigol, Cássio, Arrascaeta, Dudu do Palmeiras, todos esses jogadores aí que ganham na casa de seus 1 milhão para cima. Então, o grande salário do Carlos Miguel era 350 mil no Corinthians. Né? Então, ele vai receber uma proposta de um clube de fora, né? Principalmente da Inglaterra, ele sabe que ele vai ganhar mais, muito mais, do que ele ficar no Corinthians, até se o Corinthians oferecesse pagar 1 milhão. Ele é besta de não ir? Vamos falar a verdade, ele é besta de não ir? E digo mais, você olhando a situação toda do Corinthians nos últimos meses, eu não digo nem dos últimos anos, dos últimos meses. Impressionante como aconteceu a mesma coisa. No início do ano, a gente teve o caso do Lucas Veríssimo, que saiu do Corinthians da forma que foi, um dia antes da estreia do Campeonato Paulista. E o que o Augusto Melo faz? Aprendeu a lição? Não. Agora o Carlos Miguel tá saindo. Né? Mas aquele momento o Augusto Melo colocou a culpa em quem? No Rubão. Agora não tem mais Rubão no cargo, Augusto Melo. De quem que é a culpa? Para quem que você vai jogar a culpa? Porque você não assume culpa em momento algum. Beleza, isso do Carlos Miguel, né? Agora, nosso goleiro titular vai ser o Matheus Donelli. E detalhe, o Matheus Donelli, o contrato dele se encerra no início de 2025 ali, então ele também pode assinar um pré-contrato com outro clube. Mas a questão nem é essa. Alguém confia no Matheus Donelli? Alguém confia que o Matheus Donelli ser o nosso jogador titular? Sobre o Carlos Miguel é isso. Provavelmente vai sair e é isso. O Corinthians não tem um goleiro decente. Não tem um goleiro minimamente decente por incompetência. Por ter liberado o Cássio da forma que foi de graça. E agora ter deixado o Carlos Miguel na vitrine ali, sem você, sabendo da multa baixa e tudo mais. Isso é só a pontinha do iceberg do assunto de hoje, né? Agora, o pior de todos. A patrocinadora master do Corinthians, VaidBet, não é mais patrocinadora do clube. Rescinde o contrato com o clube, né? 120 milhões anuais. Maior patrocínio da América do Sul, né? Aquela bomba que o Augusto Melo apareceu na coletiva, que já começou com mentira, né? Que já chegou na coletiva falando que quem pagaria a multa da PixBet seria a VaidBet. Já chegou e não falou que existia um intermediário no meio. E aí, o que aconteceu? Coloca o nome do Corinthians em manchetes, em páginas policiais, né, em jornais e tudo quanto é coisa, né, falando de corrupção. Por quê? Por conta do intermediário que tem um laranja. Juca Kfouri fez uma matéria no UOL e tudo mais, acusando o Corinthians, acusando a VaidBet e tudo mais. E o que acontece? O Corinthians só emitindo notinha. O Augusto Melo é um incompetente. E eu pergunto pra vocês, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Augusto Melo, ele tá sentado na cadeira da presidência do Corinthians pra fazer, ali na coletiva, pra dar uma coletiva e explicar pro torcedor? Ou ele vai participar de outro programa? Ou vai no programa do Neto? Ou vai participar de outro podcast e não vai falar com o torcedor corintiano? O Augusto Melo é um incompetente para não dizer outra coisa. Ele é muito amador. Em 5 meses, olha o que o Augusto Melo está fazendo com o Corinthians. E para de ficar falando, mas renovação em transparência é uma bosta. Augusto Melo também é uma bosta, é um cara burro, é um cara incompetente. Perdeu já um monte de diretor ali que tá abandonando o barco.
E o cara não consegue defender o clube, ele não consegue, né? Falou que cadê o choque de gestão, Augusto Melo? Cadê o choque de gestão que você prometeu, né? Aí a Gaviões da Fiel, que teve uma reunião ali com o presidente ontem, que voltou da Europa, né? Falou que tinha notícias boas. Qual notícias boas? Cadê? Cadê o pessoal que tava falando aí de os mancheteiros que tava lá, Emirates? Cadê o Marcelinho Carioca que falou que o Corinthians, né, que o Augusto Melo iria quitar, né, o Neoquímica Arena? E é tão engraçado isso que mas o Corinthians não ia quitar, né, o Neoquímica Arena, só que aí chega, conversa, acaba de chegar o Augusto Melo, tem uma reunião com as torcidas organizadas e no mesmo momento que acabou a reunião, a Gaviões vem e emite uma notinha ali perguntando se o torcedor aceitaria uma vaquinha para pagar a Neoquímica Arena. Você, torcedor, vai pagar a vaquinha para quitar a Neoquímica Arena? Uma coisa que você não tem culpa. O Corinthians, na mão de Duílio Monteiro Alves, arrecadou 1 bilhão na temporada passada. 1 bilhão. Lutando para não cair no Campeonato Brasileiro, conseguiu arrecadar 1 bilhão. Então o problema do Corinthians é o dinheiro, de fato? O Corinthians não arrecada dinheiro? O Corinthians arrecada dinheiro. O Corinthians é mal administrado. O Corinthians é mal administrado. Foi por anos pela renovação e transparência e continua sendo na mão do Augusto Melo. Como que você traz um patrocínio como a Vai de Bet para ganhar milhões, né? Aí se cresce todo, fica, né, ali querendo dar carteirada, fala que acabou a farra de Flamengo e Palmeiras, mas você vai e consegue em 6 meses perder um patrocínio que era para ser de 3 anos. Parabéns, hein? Parabéns, né? O cara que prometeu ali que, o name rights do CT, vai vir a Arena Emirates ali, que muito provável, né, o que uns estavam falando aí, que vai ser o nome da Neoquímica Arena, um cara que consegue perder um patrocínio master como perdeu o da Vai de Bet. A Vai de Bet tá errada? Não sei, cara. Não sei, né? Tá vendo seu nome tá sendo vinculado aí. A Vai de Bet era alguém antes do Corinthians? Não, ninguém conhecia a Vai de Bet. Ninguém. Os caras ganharam milhões de seguidores, consequentemente ganharam dinheiro também ali na casa de aposta e tudo mais. Só que ela tá vendo a repercussão que tá sendo com o nome dela e o Corinthians simplesmente não faz nada. Pergunta se o Augusto Melo, né, mandou embora ali o cara que tá envolvido nessas negociações aí com o intermediário. Uma pausa aqui, enquanto eu tava gravando o vídeo, o Pedro Ramiro soltou uma informação de bastidores sobre a negociação do Corinthians com a Vai de Bet aí, né, a forma que o Corinthians estava tentando apaziguar a situação. Sabe quem que o Corinthians colocou para tentar negociar com a Vai de Bet, para tentar apaziguar a situação enquanto o Augusto Melo estava lá na Europa? Simplesmente o Marcelo Mariano. E vocês sabem quem é o Marcelo Mariano? O cara que tá envolvido, que tá sendo acusado com esse suposto esquema de laranja. O próprio nome do cara que tá sendo acusado, que tá sendo envolvido nisso tudo, o Corinthians pega ele, né? O Augusto Melo escolhe ele pra simplesmente tentar apaziguar a situação com a Vai de Bet. Cara, é de um amadorismo que é inacreditável, mano. É inacreditável a situação do Corinthians na mão desse pessoal. Enfim, vamos voltar pro vídeo. Não preferiu perder o seu diretor jurídico ali que simplesmente mandar o cara embora. Foi atrás de processar o Juca Kfouri, já que o Corinthians tá certo? Não foi atrás. Foi atrás de investigar de fato? Aparentemente parece que não. Só fica emitindo notinha bonitinha ali. Cara, é inacreditável o presidente do Corinthians. Eu, de verdade, né, não quero que volte renovação e transparência, mas eu também não quero que fique Augusto Melo. Não quero que fique Augusto Melo, porque ele já mostrou um amadorismo. O André Sanches, que é um dos piores presidentes, se não o pior presidente da história do Corinthians, ele não deixaria o Cássio sair da forma que foi. Mas o Augusto Melo é isso, né? O Augusto Melo é isso, mas não. Vamos aplaudir, vamos tá tudo lindo, maravilhoso, porque tem gente que continua babando o ovo do Augusto Melo, agora a troco de quê, né? Saiu também recentemente aí influencers, né, que estão cobrando promessas do Augusto Melo, né, que apoiou ele na campanha. Como é bom, cara, como é bom você chegar, você dar a sua opinião, você sim apoiar um lado, mas quando esse lado erra, você vir e falar, sem receio de ser mal vista por pessoas lá dentro, porque o que você quer? Você não quer o bem do Corinthians, você quer estar lá dentro, você quer ter benefícios. Essa é a realidade de alguns aí, né, mas aqui não é porque a gente apoiou o Augusto Melo que a gente vai ficar passando pano pra tudo que ele faz, não.
não. A gente quer o bem do Corinthians, eu quero o bem do Corinthians, eu acredito que vocês também. Enfim, o Carlos Miguel muito provavelmente não será mais o goleiro do Corinthians e a VaiDebet rompe o seu contrato. E sim, eu tô preocupada. Eu não estou achando que o Corinthians vai acabar, mas a situação ficou extremamente complicada. E você deveria estar preocupado, porque eu estou preocupada. Mas tudo bem, sai um patrocínio, entra outro. Só que entra com que valores? Com que valores que entra outro? Qual empresa vai olhar pro Corinthians hoje e vai querer estampar a sua marca ali? É uma vergonha, cara. O Corinthians hoje é uma vergonha. Se a Renovação e Transparência conseguiu apequenar o Corinthians, o Augusto Melo tá conseguindo apequenar mais ainda. É triste ver a situação que esse clube se encontra e parece que não há solução, cara. Claro que há, mas é impressionante. Com as pessoas que estão ali dentro, se não mudar o estatuto, se não mudar alguma coisa de fato, para sair esse tipo de gente lá de dentro, a situação do Corinthians vai ser cada vez pior. Peço para você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser deixar o valeu também, ajuda demais a fortalecer o canal. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.